Segundo alguns autores, a crónica é um comentário noticioso de factos que vive do cotidiano, mas não visa a informação. Pode ser uma espécie de narração de factos, acontecimentos e apreciação de situações. No caso da obra Crónica dos Bons Malandros, primeira obra de Mário Zambojal, editada em 1980, não sendo um policial corrente, ele retrata as aventuras rocambolescas de uma quadrilha de bairro e de um certo submundo da marginalidade de uma época, pós-revolução, e de uma cidade, Lisboa, com os seus cromos típicos e os seus pintas de bairro. Tal como na crónica moderna, o estilo adotado é muitas vezes intercalado de apreciações críticas e, sobretudo, de passagens cômicas num estilo quase satírico, que prendem o leitor à narrativa das aventuras, ou melhor, desventuras, da quadrilha de Renato Pacífico. A caracterização das personagens, das suas alcunhas, a descrição das relações entre eles, dos seus feitos e traços psicológicos, enamora o leitor de uma forma que leva a simpatizar com essas personagens que se convertem aos seus olhos em heróis, em vez de vilões. Subliminarmente, Mário Zambojal vai fazendo passar ao leitor a ideia de romantismo e aventura de uma certa sociedade marginal, carregada de códigos de honra, de amores fatais, de juras feitas e cumpridas, do destino, de um certo kitsch de Lisboeta que desaparecem. A ternura com que relata a vida das desventuras de Adelaide, a donzela, inocente e crédula, e a relação de amor fatalista entre Renato e Marlene, artista de feira e vedeta de circo ambulante, amor de infância jurado para toda a vida, a Renato, também ele, filho de feirante e cego pelo brilho das lentejoulas da pequena Marlene. O estilo do romance policial é de certa forma desconstruído nesta obra. De facto, apesar de existir um crime na sua narrativa, a revelação dos seus autores é feita previamente. Não há investigação, não há descoberta do mistério e do criminoso e do móvel do crime. Tudo isso é contido. O que é revelado é o desenlace do assalto, e a surpresa é a vigarice de um dos membros do bando que rouba o próprio grupo de ladrões. Tal como no policial clássico, o narrador mantém o leitor em tensão pela maneira como descreve os acontecimentos do assalto. A fuga da Gulbenkian, a perseguição policial, até ao encontro final com o Silvino, viciado em botanice, provoca o final trágico do romance. O medo, o mistério, a inquietação, a curiosidade e outras características típicas dos policiais estão todas lá, além dos episódios divertidos e cenas incríveis de caráter quase anedótico que nos fazem rir e rir até mais não. Tal como num bom filme de Woody Allen, tal como num romance negro, ao longo do livro são exploradas várias histórias e tramas decorrentes da caracterização das personagens do bando. Na verdade, cada capítulo do livro mais não é que a apresentação de uma personagem. No primeiro capítulo são apresentados todos os membros da quadrilha: Renato, Marlene, Flávio, Arnaldo, Pedro, Adelaide e Silvino. O grupo comandado por Renato Pacífico planeia o grande assalto, o golpe que lhes daria a reforma, dizia Renato, cativando os companheiros. Iriam roubar a coleção de joias de René Lalique da Fundação Gulbenkian. Um golpe em grande, em fama e proveito. Nos dois últimos capítulos é que é narrada a ação propriamente dita e o assalto, à partida impossível, ao Museu Gulbenkian, sem armas e em plena luz do dia. No oitavo capítulo, cria-se um certo suspense devido ao súbito desaparecimento de Adelaide, contrariedade maior para o bando pela surpresa que provocou pelo adiamento dos planos e denúncia da operação. Serve também de retenção moral dos intervenientes e da humanização das personagens. O desejo exteriorizado de que Adelaide e Carlos consigam sair da marginalidade onde todos eles se encontram, não porque eles assim o quisessem, mas porque, com exceção de Selvin, a sociedade não lhes deu alternativa, nem oportunidade, dando por si a roubar. O último capítulo é a descrição de um golpe incrível, digno de reportagem em todo o mundo, pela sua audácia e engenho, e que, tendo sucesso, termina mal. Como todo o crime no género policial, a história não acaba bem para os malfeitores e eles são de alguma forma castigados ou sujeitos a castigo sem usufruir do produto do crime. Também aqui está presente o elemento característico do gangster no romance policial, a vingança e a injúria, em contraponto ao roubo e traição de que os próprios gangsters e ladrões foram vítimas. Crónica dos Bons Malandros é um livro de fácil leitura, com muitos momentos cómicos e de aventuras, em que o valor da amizade, do afeto e da camaradagem são realçados à mistura com muito humor, mas que nos faz pensar nas questões sociais e na origem da marginalidade.